meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16/6, terça-feira, e juntos vamos ter mais uma aula das disciplinas de português e ensino religioso. E para começar, hoje com o ensino religioso, eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou contar a história de Samuel. Por que que eu vou contar? Porque nas atividades vocês vão ter que prestar atenção, pelo menos nos nomes dos personagens, ok? Para vocês saberem fazer as atividades. Combinado? Então prestem atenção aí no momento que você está assistindo. Essa mulher aqui, crianças, é a Ana. A Ana, ela vivia muito triste, porque ela não conseguia ter um filhinho, e o sonho dela era ser mamãe. Até que um dia ela foi no templo e orou e contou isso para o sacerdote Eli. E Eli disse que Deus havia ouvido a oração dela e que logo ela seria mamãe. Ela então ficou feliz e ela disse que quando o filho dela atingisse uma idade, ele iria morar no templo e ele iria servir a Deus. Então, o bebê Samuel nasceu, lindo, forte, saudável. E a mamãe Ana e o papai Eucana ficaram muito felizes, tá? Então, gravem bem o nome dos personagens. A mamãe é a Ana e o papai é o Eucana e o bebê é o Samuel. E lembram da promessa da Ana? Que quando Samuel atingisse ali uma certa idade, ele iria morar no templo com o sacerdote Eli e faria toda a vontade de Deus. Então, ali está Ana levando o Samuel para morar no templo. E ela sempre vinha visitá-lo, tá, crianças? Ela sempre sentia saudade dele e ela via visitá-lo sempre. Então, o Samuel e a mamãe, eles tinham bastante contato. E o Samuel, ele era um menino muito dedicado, ajudava em tudo no templo. O Eli ensinou ele a fazer várias coisas e ele até, ajudava ali a limpar o templo, a organizar as coisas, a limpar os instrumentos que eram do templo, né, os objetos ali de ouro, como esse castiçal, ok? Mas teve um dia que o Samuel teve um sonho e ele ouviu a voz de Deus chamando ele. E ele foi até o Eli, achando que era o Eli. E o Eli falou: "Não, Samuel, eu não te chamei. Volte a se deitar, porque não deve ter sido nada." Então, o Samuel voltou a deitar e novamente ele ouviu uma voz o chamando. Foi lá no Eli, o Eli novamente falou: "Não, Samuel, eu não te chamei. Pode se deitar, meu filho." E novamente, então, Samuel foi lá, pegou num soninho, deitou. E ele ouviu novamente uma voz o chamando. E o Eli começou a pensar: Samuel, se você ouvir essa voz novamente te chamando, fala: "Senhor, o teu servo te ouve." E foi isso que o Samuel disse. Quando ele ouviu novamente a voz o chamando, ele disse: "Senhor, o teu servo te ouve." E Deus, era a voz de Deus, crianças, havia contado ali a Samuel que os filhos de Eli, eles estavam fazendo coisas que não eram legais e que era para ele contar isso para o Eli. E agora, o que o Samuel iria fazer? Samuel obedeceu a Deus, foi lá e contou isso para o Eli, que os filhos dele estavam fazendo coisas que não eram muito legais e que ele deveria saber disso. Claro que ele não ficou feliz com a notícia,
Mas ele agradeceu a Samuel por ter informado, e ele disse que Deus sabe as coisas que faz. E assim, Samuel se tornou um mensageiro de Deus, foi um homem que fez grande diferença no mundo. Então, assim como ele, crianças, vocês também podem ser mensageiros de Deus e fazer a diferença nesse mundo. Ok? Gostaram da história? Se sim, agora vocês vão fazer as atividades. A primeira é na página 44. Lá vai pedir o seguinte: com pedacinhos de papel, faça uma colcha, recorte o bebê que está na página 97 e cole sobre ela. Então, na página 97, lá no finzinho do livro, você vai ver que tem um bebezinho bem bonitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar esse bebezinho, colar ali no espaço em branco do seu livro e pegar pedacinhos de papel e colar fazendo uma colcha, tá bom? Para o bebê ficar bem confortável, combinado? E depois escrever o nome do bebê. Vamos relembrar o nome do bebê? Samuel, muito bem. O nome do bebê da história era Samuel. E do lado, na página 45, vai dizer assim, ó: Samuel era obediente aos seus pais e a Deus. Quando Deus o chamou, ele respondeu bem depressa. Conte quantas lâmpadas estão escondidas, depois pinte a cena. Aqui no slide vocês não vão conseguir ver muito bem a lâmpada, mas aí no livro de vocês vão conseguir achar. A lâmpada, crianças, ela é como se fosse aquelas lâmpadas que parece assim uma xícara. Vocês vão ver ali que vai ter, percebam, quem sabe ali, debaixo do cobertor do Samuel, bem na pontinha, vocês estão vendo que tem algo escondido ali? Perceberam? Então, tem várias dessas escondidas pelo quarto de Samuel. Eram as lâmpadas utilizadas na época. Então, vocês vão procurar, né? E quando você achar a lâmpada, você vai circular, ou você vai, quem sabe, ali fazer um X nela e depois você pode pintar a cena. E por último, a pergunta 3 diz o seguinte: identifique e circule as palavras e os objetos que aparecem na história. Então, aqui, lá embaixo na pergunta 3, vai ter uns nomes e uns objetos. Então, percebam que a prof enfatizou bastante o nome de alguns personagens. Vamos relembrar o nome de alguns? A mãe de Samuel era como? O nome? Ana, muito bem. O pai de Samuel? Eucana. O sacerdote que cuidou dele? Eli. E o próprio Samuel. Esses são os personagens centrais da história. E pode ser que apareça ali, lembra que ele cuidava bastante dos objetos de ouro? Se tiver ali algum objeto de ouro, pode circular, tá bom? Aí, crianças, na página 157, vai ter esse joguinho da memória. Você pode recortar e brincar, tá bom? Mas depois que você brincar, você vai fazer o seguinte: você vai escolher 3 pecinhas que você mais gostar. Vai colar no seu caderno de português, ok? E vai produzir uma frase com cada um deles. Combinado? Lembrando, pais, deixem a criança fazer por escrita de forma espontânea, tá bom? Ela escreve do jeito dela, depois vocês ajudam na correção. E assim o aprendizado se torna mais significativo para a criança, tá bom? Então, você pode escrever lá, criança, frases, a data de hoje. E aqui, por exemplo, o exemplo da prof, né? Ela pegou a geleia, o macarrão e a aliança. A geleia, eu coloquei ali uma frase assim: eu gosto de geleia. Vocês viram que curtinha? Não precisa ser uma frase longa, tá? Coisa de 3, 4 palavrinhas na frase está ótimo. Mas lembre-se, tem que tentar escrever do seu jeito primeiro,
Aí depois faz a correção, ok? Um grande beijo a todos vocês, meus amados, e até a próxima aula. Tchau!